Abram comigo a palavra do Senhor em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Aleluias. Ó Deus, na tua presença eu me entrego, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta noite. Ó Deus, que essa palavra, Senhor, ela vem cumprir aquilo que te aplaza, Senhor. Ó Deus, que ela venha sim, ó Pai, trazer renovo ao coração daqueles que estão precisando. Que ela venha trazer vida para aqueles que precisam de vida nesta noite, Senhor. Ó Deus, que essa palavra ela vá aos quatro cantos da terra, Senhor. Ó Deus, e que ela possa cumprir aquilo que é o teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. A parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, e tendo-a, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? E como a lês? E respondendo ele, disse: Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as suas forças, e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondestes bem, faze isto e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? E quem é meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos salteadores, aos quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e, vendo-o, passou de largo. E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem, e cuidou dele, e partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que te mais gastares, tu pagarei quando voltar. Aleluias. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus: Vá e faça a mesma maneira. Aleluias. Senhor, a tua palavra foi lida. A tua palavra foi ministrada a teu povo. Ó Deus, que o Senhor possa agora falar aos nossos corações. Sabe, irmãos, eu estava pesquisando um pouquinho, já trouxe essa palavra, já preguei essa palavra. Jericó, a palavra fala que, os estudos dizem que Jericó tinha distância de 27 quilômetros de Jerusalém. É uma caminhada e tanta, né, irmãos? 27 quilômetros é daqui no 30. Da minha casa, no meu sítio, tem 36 quilômetros. Então, quando você chegar ali naquele posto do 30, já está dando 30, 27 quilômetros. Vamos colocar ali no 30. Então, é uma caminhada, né, irmãos? Então, não é para qualquer um essa caminhada. E eu trouxe uma observação aqui, irmãos. Os judeus, eles não se davam com os samaritanos. Eles não batiam, ainda que é tudo de uma geração, é tudo de uma nação, mas eles não se entendiam. No texto da mulher samaritana, deixa bem claro isso, que ela repete para o Senhor Jesus que os seus antepassados, os seus parentes ensinaram que eles tinham que adorar no monte. Mas o povo de Jerusalém adorava em Jerusalém, o judeu adorava o Senhor em Jerusalém. E ela então, Jesus declara que os verdadeiros adoradores adorarão aonde?
em espírito e em verdade. Não tem lugar para adorar o Senhor. Pode ser aqui nesta noite, glória a Deus. Pode ser dentro do ônibus? Pode ser dentro do ônibus. Pode ser no seu local de trabalho? Pode. Os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Em qualquer lugar, em qualquer parte desse planeta. Então os judeus e os samaritanos não entendiam isso. Os samaritanos estavam ligados na lei de Moisés. E os judeus, eles criam nos profetas e nas leis. Então eles não se batiam, não se davam bem, por quê? Porque era um povo que já estava misturado. Então eles não entendiam isso. E olha o que fala a palavra do Senhor. Certo doutor da lei, um homem entendido, queria pegar quem, irmãos? Jesus. Que dia que um ser humano vai pegar Jesus numa pegadinha, irmãos? Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus, então, ele explica para aquele homem, eis que levantou um certo doutor da lei e indaga para o Senhor. E Jesus fala com ele assim, tu está fazendo bem. E eu falo para você hoje, está fazendo bem também. Mas tem mais, irmãos. A igreja tem que ir além. Jesus, ele não cita o nome daquele homem. Jesus, ele começa aquela parábola assim, um certo homem descia de Jerusalém para o outro lugar. Responde aqui, ó. Que vai, e ele disse, que está escrito, respondendo-lhe disse, e disse, respondendo, bem fazes. E ele, porém, justificou, e respondendo disse, amarás o Senhor teu Deus. De Jerusalém para Jericó, descia um homem de Jerusalém para Jericó. A palavra não fala que era o Jaime, a palavra não fala que era o pastor Mauro, que era o Juca, que era... Não fala o nome, porque o nome aqui não importa, irmãos. O nome da pessoa não importa. E trazendo para os dias de hoje, irmãos, Jesus, ele não menciona o nome, porque não importava. Nos dias de hoje, irmãos, quem poderia ser este homem? Me ajuda aí, igreja. Poderia ser qualquer um de nós. E eu vou mais além. Poderia ser um morador de rua, né? Poderia ser uma mulher que está entregue na vida aí da prostituição. Poderia ser um drogado. Poderia ser um cara viciado nas drogas. Poderia ser um ladrão. Poderia ser qualquer pessoa que está entregue nesse mundo, nas mãos de Satanás. Poderia ser aquelas pessoas que praticam o mal, que são abomináveis aos olhos do Senhor, que eu não quero citar o nome, para não levantar desgosto para essas pessoas que adoram outros deuses, mas a igreja sabe qual é o tipo de pessoa que eu estou falando. Poderia ser também, irmãos, mas Jesus, ele não citou nome, porque para Jesus não importa o nome. Não importa o nome da pessoa, o importa é que ele quer salvar. O importa é que ele quer salvar aquelas pessoas. Por isso ele não citou nome. Certo homem descia, ele estava no caminho. E a palavra nos fala que ladrões pegaram e bateram nele, tiraram suas roupas e deixou meio morto. Deixou ele quase morto, irmãos. Talvez aquele homem, ele estava indo vender, ou fazer algum negócio, ou adorar também o Senhor. A palavra não fala. Eu não quero entrar nesse detalhe, irmãos. Eu quero entrar no detalhe que pode ser qualquer outra pessoa. Pode ser o seu vizinho que está precisando. Pode ser a sua vizinha, pode ser o seu patrão, pode ser o teu irmão. Pode ser qualquer pessoa. E Jesus então continua. Sabe, irmãos, o que importa é a sua atitude.
O que importa é como você vai fazer com essa pessoa. O que você vai fazer com essa pessoa. Aleluias. Irmãos, aí entra em cena um camarada pomposo, entra em cena um sacerdote, e ele estava indo de Jerusalém para Jericó. Ele estava voltando. Certamente esse sacerdote ele já havia cumprido o seu papel no templo do Senhor, porque ele estava voltando de Jerusalém para Jericó. E era em Jerusalém que eles adoravam. E a palavra fala que o sacerdote estava no caminho e de repente ele viu aquele homem meio morto. Tá bom, irmãos. A palavra também fala que a pessoa que tocar num homem morto, principalmente se for um representante da lei, um sacerdote, ele se torna impuro. Mas aquele homem não estava morto, ele estava meio morto. Mas a palavra de Deus fala que o sacerdote virou as costas para aquele homem. Como assim, pastor? Um representante de Deus não teve a oportunidade de abraçar aquele homem. E qual era a função de um sacerdote? A função de um sacerdote, irmão, era oferecer sacrifício a Deus. Esta é a função de um sacerdote, oferecer sacrifício a Deus. Ser o mediador entre o povo e Deus. A função do sacerdote é essa, ser o mediador do povo para Deus. É o homem que tem um relacionamento pessoal com Deus. A função do sacerdote é essa. Eu vou mais ainda. Tinha uma função social. O sacerdote, ele tem uma função social. Vocês estão me entendendo, igreja? Me ajuda aí com glória a Deus e com amém. Aleluias. Ele tem uma função social também. As atribuições de um sacerdote. Administrativa. Ele tinha que saber administrar. Jurídica. Porque às vezes ele tinha que julgar causas do povo. Educacional, ele tinha que educar o povo. Olha o tamanho da responsabilidade daquele sacerdote, irmão. Ele tinha que educar o povo. Cabia a ele cuidar das ofertas que o povo trazia. O povo levava as ofertas e cabia a ele escolher e oferecer em holocausto para o Senhor. Eram várias atribuições oferecidas pelo povo. Além disso, o sacerdote tinha a ajuda dos levitas. Os levitas também ajudavam os sacerdotes. Também era função de um sacerdote transportar a arca. Quem é sacerdote aqui? Onde que está a arca? A arca hoje é quem? É nós, irmãos. A arca somos nós. A presença de Deus tem que estar em mim, tem que estar em você. Esta era a função do sacerdote. Será que aquele sacerdote, que o nome não diz quem era, será que aquele sacerdote estava verdadeiramente com Deus, ao ponto de deixar um homem meio morto na beira do caminho, precisando de uma ajuda? Esta é a função do sacerdote. Levar o homem a Deus. Hoje, somos nós o sacerdote. E eu tenho que ter a presença de Deus na minha vida. Lembra de Moisés? Moisés, quando ele entrava na tenda, o povo todo ficava olhando. E quando Moisés entrava na tenda, a palavra de Deus fala que a nuvem descia sobre a tenda e Moisés tinha uma intimidade com Deus. E quando Moisés saía da tenda, o seu rosto brilhava, porque era a presença notável do Senhor na vida de Moisés. É esta presença que tem que estar na sua vida. É essa presença que o povo lá fora tem que conhecer na minha e na sua vida. É esta presença, irmãos. Mas aquele hipócrita,
aquele sacerdote arrogante, ele não parou para salvar a vida daquele homem, que poderia ser o irmão Francisco, poderia ser qualquer um homem. Ele não olhou para a dificuldade daquele homem, ainda que ele tinha várias atribuições. Aleluia. Oh, Deus. Oh, aleluia. Oh. Qual é a nossa função hoje, como sacerdote? Transmitir a palavra do Senhor, através da minha e da sua vida. Hoje você é o sacerdote, então é você que tem que transmitir a presença de Deus. As pessoas só vão ver Deus na sua vida quando você pagar um preço. Quando você pagar um preço, as pessoas vão ver Cristo na sua vida. Eu não vejo Cristo na vida daquele sacerdote, irmãos. Eu não vejo Deus na vida daquele homem. Será que nos dias de hoje tem pessoas assim? Será que nos dias de hoje tem sacerdotes assim? Não responda. Não responda. Aleluias. Deus, Ele está na nossa vida através do Espírito Santo. Deus está na sua vida. Pode falar com o seu irmão aí. Olha para o lado do seu irmão e fala assim: Deus está na sua vida através do Espírito Santo, através da palavra dEle. Deus, Ele está na sua vida. Tenha certeza disso. Tenha certeza que você não está só. Existe um que se chama Espírito Santo, que está do seu lado, intercedendo com gemidos inexprimíveis para você. Aleluias. Sabe, irmãos, aí muda a situação. Desce um camarada chamado levita. E tem gente que vem aqui e canta e fala: o que você é? Eu sou levita do Senhor. Eu sou levita. Irmãos, tem nada a ver. Tem nada a ver levita, irmãos. Eu vou te falar qual que era a função de um levita. Vou falar um pouquinho aqui, outra coisa que eu esqueci. Do sacerdote, ele também atuava na área de saúde. O sacerdote também tinha essa atribuição. Sabe quando aquele povo que estava doente, tinha lepra, eles iam primeiro no sacerdote. E Deus deu instrução para Arão, ensinou para ele ali o conhecimento, e ele via a pele da pessoa, e ele sabia se aquela pessoa estava com uma lepra, ou se era somente uma coceira ali do sol, né? Aí, essa é uma das atribuição do sacerdote também, examinar o povo de alguns tipos de lepra. Qual que é a função do sacerdote hoje, irmãos? Sabe, irmãos, a responsabilidade de um sacerdote, a responsabilidade de um pastor, é observar o seu rebanho. A responsabilidade do seu pastor, do pastor Carlos, que está como um anjo da igreja, é fiscalizar o seu rebanho e detectar algum tipo de ovelha que está doente. Tem ovelha que talvez está andando mancando. Então, a responsabilidade do sacerdote é observar que aquela ovelha está mancando e pegar e cuidar dela e sarar aquela ovelha. A responsabilidade do sacerdote vai mais além. Ele tem que detectar aquela pessoa que está vivendo o sobrenatural e as obras das trevas estão sobre a vida dela e ela não está conseguindo mais vencer. Mas o sacerdote, com o olho clínico, com o olho da unção de Deus, ele começa a ver e fala: opa, aquela ovelha tem muitos dias que ela não vem à casa, tem muitos dias que aquela ovelha não vem ao meu aprisco, ela está doente, eu tenho que visitar aquela ovelha, eu tenho que ver o que está acontecendo com aquela ovelha. Este era o papel de um sacerdote. Ele tinha que entender quando uma ovelha estava doente, ou quando uma ovelha estava doente espiritual, irmãos. Ele tinha que entender isso. Você pensa que é fácil ser pastor presidente? Você pensa que é fácil conduzir uma igreja com 200 membros? A responsabilidade é grande.
O pastor ele tem que estar 24 horas ali olhando. Opa, por que fulano de tal faltou? Eu tenho que ligar para ele. Se eu não ligar, ele fica com raiva. Se eu não dar a paz do Senhor para ele na igreja, ele fica com raiva. Se ele sair antes, se eu não for lá e dar um abraço para ele, ele fica com raiva. Essa é a função do pastor, irmãos, é muito grande. E tem gente que é doido para ser pastor. Tem gente que é doido para ser pastor. Aleluia. Aleluia. Levítico 13, Levítico 14, fala sobre isso, que eu comentei aqui, da obrigação do sacerdote de detectar esse tipo de doença. Não vou entrar neste detalhe. Aí eu pulo para o levita. O levita, como eu disse aqui, ele pensa que é só tocar, bater, cantar. Não, irmãos, vai além. A irmã falou aqui, que se for para cantar e louvar, já tem quem faz isso. Não tem? Ela falou aqui que tem. Tem anjos que fazem isso e faz bem melhor do que nós. Oh, glória, tem ou não tem? Tem anjos que fazem melhor, irmãos. Ele levanta aquela voz, oh, e o céu treme. A terra treme, irmãos. E o que você é? Eu sou levita. Vou te falar qual é a atribuição do levita. Quais são as funções de um levita? Ele fazia todo o trabalho ligado à função do templo de Deus. Hoje, o que é templo de Deus? A palavra declara que somos nós o templo de Deus. As atribuições do levita: abençoar o povo. O levita tem que abençoar o povo. O levita ele não pode amaldiçoar o povo. Carregava a arca da aliança. O levita tem que carregar a arca da aliança. Então o levita tem que carregar a presença de Deus 24 horas na vida dele. Não adianta você ser levita na casa de Deus e lá fora você não é levita. Lá fora a glória de Deus não está na sua vida. A presença de Deus não está na sua vida lá fora, levita. Não adianta. Fazia a função de porteiro. Essa função que os irmãos estão ali fora é de levita, irmãos. Não é de obreiro, não. É os levitas que faziam isso na casa de Deus. Hoje não tem templo. O templo foi destruído. Então o levita, a função dele não é só cantar mais, não. A função do levita também é servir a casa de Deus, limpando os utensílios, protegendo a casa de Deus, protegendo a igreja que está de costa para a rua. Essa é a função do levita. A função do levita, administrador. O levita ele tinha que administrar na casa de Deus. O levita tinha que dedicar louvores e músicas ao Senhor. Aí sim, eu gosto de falar, aí sim. O levita ele tinha que levantar louvores de adoração ao Senhor. Ele tinha que ser um músico por excelência. Ele tinha que levar o povo à presença de Deus através dos seus hinos e canções. Ele tinha que trazer a Shekinah do Senhor para o templo, para que o povo sentisse a glória de Deus. Também, ele tinha que ensinar na casa de Deus. O levita tinha que ensinar na casa de Deus as criancinhas, os mandamentos, as leis do Senhor. A função do levita, irmãos, é muita coisa. Eu sei que a irmã sabe que a irmã já fez Cristo para as Nações. Cristo para as Nações ele ensina muita coisa. Eu fiz Cristo para as Nações, é pesado, irmão. É forte. Ele tinha que ensinar as leis do Senhor. Hoje todos temos este chamado, irmãos. Esse chamado agora já não é mais só do levita, não. Esse chamado ele é meu,
Esse chamado, ele é seu. Esse chamado, ele é global. Ele é mundial. A função do levita, ela não se termina só aqui no altar, em cantar, em louvores. Não, irmãos, ela vai além. E sabe o que aconteceu? Vou andar. O cara está lá, ó, meio morto. Levita passa. Nada, eu sou levita. Não faço isso não pego nem morto, não. Irmãos, quantas vezes você já passou no centro da cidade e o Espírito Santo tocou no seu coração e falou assim, dá um abraço naquele homem, e você não fez? Quantas vezes Deus falou com você assim, pega essa blusa sua, de frio, dá para aquele homem ali? Aí você falou assim, se eu der aquela blusa para ele vai vender e comprar crack. Se eu der essa blusa de malha para ele vai vender e comprar cachaça. Lembra do começo? O homem não tinha nome. Ele não tinha nome. O nome pode ser você que pode dar. Então o levita, ele pensa dessa forma. O sacerdote pensa dessa forma. Estou te falando, irmãos, porque a palavra primeiro, ela bate no pregador. Você acha que isso não aconteceu comigo, não? Você acha que nunca aconteceu isso comigo, de eu passar no centro e ver uma pessoa e ela vem e te pede alguma coisa e você fala que não tem? Você acha que nunca aconteceu isso comigo, não? Deus manda você pegar a sua blusa. Você fala assim, mas essa daqui é que eu ando de motoca com ela, por que eu vou dar para esse cara? Amanhã ela está dentro da boca de lobo. Você acha que Deus nunca falou isso comigo, não? Eu acho que já falou. E não falou só uma vez, não. Muitas e muitas vezes. E se alguém falar que ele não falou, está pecando. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo já tocou no seu coração dessa forma. Eu tenho certeza que Deus já falou desse jeito com você. A pessoa bate na porta da sua casa e o vizinho olha e fala assim, eu quero ver se aquele ali é crente mesmo. Aí o cara vem e fala assim, dona, só não tem um pacote de arroz para me dar, não? Não, meu filho, não tem, não. Não tem, não. Você fala assim, se eu der isso aqui, vai pegar e vai vender por R$2. Vai comprar uma pedra de crack, não vou dar nada, não. E aí, irmãos? Ele não tem nome, não. Lembra da palavra de Deus que fala que, sem saber, nós alimentamos homens de Deus, anjos de Deus, batendo na porta? E aí? Essa é a função do sacerdote, do levita. Aí aquele camarada, aquele doutor da lei, porque fez uma teologia, fez ali um mestrado hebraico, conhecia da lei, tentou pegar o mestre, o homem que era o verbo encarnado, o homem que fez a palavra, ele queria pegar quem? Jesus Cristo. E Jesus fala assim, eu vou te contar algo. Estou no tempo aí, ele, olha para mim. Aleluia. Aí entra, irmãos, o outro homem lá, o samaritano. Entra o samaritano. Aí Jesus fala assim, depois desses dois homens de Deus, vem o samaritano, o camarada que vocês mais odeiam na face da terra. O samaritano aqui, irmãos, na minha convicção, na minha linha de raciocínio, tá? Na minha. O samaritano, eu coloquei assim, o samaritano representava Cristo. Eu pus como ele representava Cristo aqui, no meu telefone. Aleluia. O samaritano, quem ele era? Podemos dizer que ele era a semelhança de Cristo, que ele estava representando Cristo ali naquele momento. Aí, a primeira coisa que o samaritano fez foi, o que ele fez?
Porque Jesus cuida das nossas feridas, sarou as nossas enfermidades e carregou os nossos pecados, pagou a nossa dívida que era impagável com Deus. O que o samaritano fez? O samaritano pegou aquele homem meio morto, não quis nem saber se ele era... irmãos, eu estou com vontade de falar, mas eu não posso falar. Que ele era aquilo tudo que você pensar aí. O samaritano pegou ele, pôs ele no colo assim, ó, e falou: vem cá. Pegou as suas ataduras, rasgou ali o seu roupão e pegou e tirou ali o sangue, limpou o sangue, passou o óleo, passou o azeite e deu um vinho para aquele homem e trouxe alegria para a vida daquele homem. Ele cuidou daquele homem e a palavra fala que ele deu vinho. O vinho na Bíblia, irmão, significa alegria. Sabe, irmãos, um dia, aquele homem que não tinha nome, que hoje tem nome, que se chama Jaime de Souza, segundo, estava lá fora caído nos seus pecados e nos seus delitos. E aquele samaritano passou e pegou e cuidou e trouxe para uma hospedaria. Aleluia! Ele sarou as minhas feridas. Aquele que tinha nojo de mim, ele pagou o preço. Ele me pegou e carregou no colo e me levou para uma hospedaria, irmãos. Ah, pastor, qual que é a hospedaria? É a casa de Deus, irmãos. É a casa de Deus. Aleluias. Oh, glórias. Ô Renato, me ajuda aí, coloca para mim aí Colossenses 2,14, por favor, só isso. Aleluias. A dívida, como foi paga? Com a sua morte, irmãos. Jesus, ele pagou a sua dívida com a morte dele na cruz. Lê para mim, igreja. Oh, aleluias. Aleluias. Oh, glórias. Ela era impagável, irmãos. Eu não conseguia pagar. Era uma dívida incalculável. Era uma dívida que você devia incalculável. Você poderia trabalhar a vida inteira, o ano todo, eternamente, e você não vai conseguir pagar essa dívida, porque ela é impagável. Ah, Deus, o samaritano pegou aquele homem e carregou, colocou na sua cavalgadura, colocou no seu cavalo, e então ele leva para uma hospedaria. Oh, aleluias. Jesus fez isso tudo comigo, irmãos. Jesus fez isso tudo com a minha esposa. Pegou ela assim na mão e falou assim: você não depende mais de remédio. Eu te saro com um azeite novo e coloco um vinho de alegria na sua vida e te levo para as regiões celestiais, onde você vai permanecer para sempre se ouvires atentamente a minha palavra. Aleluias. O cuidado deste samaritano com aquele homem foi além, irmãos. Foi além. Ele pega aquele homem, não quis saber se ele ia ficar contaminado, se as pessoas iam falar. E outra, ele arriscou a sua própria vida. Você conhece alguém aí que arriscou a sua própria vida? Eu conheço. Jesus. Jesus arriscou a sua própria vida. O lugar era tenebroso, irmãos. Tinha assaltante, tinha ladrão. E ele parou ali sozinho, pegou aquele homem meio morto, todo detonado e cuidou dele. Não preocupou com a circunstância. Aí a igreja dos dias atuais tem medo de ir lá no prostíbulo. A igreja dos dias atuais tem medo de ir no presídio. A igreja dos dias atuais tem medo de subir no alto da Fosso Pena e conversar com os travestis. A igreja dos dias atuais tem medo de ir lá fora e levar a palavra do Senhor. Os levitas e sacerdotes
tem medo de levar a palavra do Senhor nos lugares escuros da sociedade. Irmãos, você é luz. Você é luz. E onde a luz chega, as trevas têm que sair fora. Você é luz para o mundo. As trevas não vão conseguir te deter. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Ah, Deus limpou as suas feridas, deitou azeite e lhe deu um pouco de vinho. É Jesus bom. Fez isso tudo comigo. Colocou em seu cavalo. Aleluias. A hospedaria hoje, irmãos, é a igreja. A sua função é ir lá fora, buscar esses que estão doentes, buscar esses meio mortos e trazer para o sacerdote. Traz para o sacerdote na casa do Senhor, traz para os levitas. E a igreja vai cuidar, a hospedaria vai cuidar. Mas o que eu vou ganhar em troca? Pedro, certa vez, ele falou: Senhor, eu larguei o meu barco, larguei o meu negócio, o que eu vou ganhar em te servir? Jesus falou para ele assim: você vai ganhar 100 vezes mais nessa terra, e no porvir, eu não sei nem o que você vai ganhar, mas você vai ganhar bastante, Pedro, pode ficar tranquilo. Então, irmãos, quando um irmão traz um visitante para a casa do Senhor, para a hospedaria, aqui, pastor, esse daqui eu ganhei para Jesus, vamos cuidar dele. Vamos cuidar dele. É o samaritano, irmãos, trazendo para a hospedaria. Aí a função da igreja, que é uma hospedaria. Hospedaria, irmãos, é um lugar de passagem. Chama hospedaria. Você hospeda ali uma semana, depois de uma semana você vai embora. E Jesus, certa vez, lá em João, ele fala assim: eu vou para o Pai, vou preparar lugar. E quando estiver preparado, eu volto. Aí Jesus pega, que é o samaritano, e pega ali 2 moedas e entrega para o hospedeiro, para aquele que tomava conta da hospedaria, e fala assim: toma conta dele para mim, cuida bem dele, porque quando eu voltar, eu te pago. Quando eu voltar, eu te pago. Então, sacerdote, então levita, aí é a igreja, tá, irmãos? Então, sacerdote, então levita, quando Jesus voltar, ele vai te pagar. Ele vai te pagar, irmãos. Você já ganhou nessa terra, mas vai ganhar mais ainda, porque ele vai te pagar. E sabe como que ele vai te pagar? Através de galardões. Certa vez eu ouvi falar que ele vai ter cidades preparadas para os servos. Fala assim: ó, Wilson, você vai tomar conta dessa cidade para mim aqui, ó. Essa cidade que está na sua conta aqui, ó, você vai tomar conta. Ô Mauro, está vendo aquele lugar ali? É sua responsabilidade. Por quê? Porque você trabalhou bem para mim. Então essa é a sua responsabilidade. Ah, mas Jesus, eu não trabalhei nada. Então o Mauro vai tomar conta de você. E você vai ficar bem, que você já está salvo. Dá um aí, glória a Deus, que pelo menos você já está salvo. Está nas ruas de ouro. Só devemos cuidar dos seus. A função minha, a função sua é somente cuidar dos hóspedes. Eu sou um hóspede nessa terra, irmãos. A casa é minha, que está na Bardana, que está na Advance, ali não é minha. Eu sou um hóspede nela. Você é um hóspede na sua casa. Nós estamos aqui de passagem. Lá em Atos, quando Jesus é assunto aos céus, o anjo fala assim: por que vocês estão reclamando aí? Por que vocês estão chorando? Esse mesmo Galileu que vocês estão vendo aí subindo, ele vai voltar. Ele vai voltar. Aí eu te pergunto assim, irmãos, agora que vem a parte legal. Você lembra da cavalgadura? O samaritano colocou aquele homem na onde? Num cavalo. Jesus, aqui, certa vez, o pessoal que me ajudou a conhecer Jesus me pegou e colocou assim, ó. Me pegou e me carregou assim, falou assim: vou te colocar assim aqui, ó.
dentro da casa de Deus. Aí lá em Apocalipse 19, Jesus, como é que ele vem? Jesus, ele volta num cavalo branco, irmãos, para buscar a sua igreja prometida. Ele foi num cavalo e volta no cavalo branco. Ah, Deus poderoso. Ele voltou num cavalo branco, irmãos. Oh, aleluia. Ele fez isso tudo comigo, irmãos. Quer fazer isso tudo hoje? Você quer fazer isso tudo hoje? Porque Ele quer fazer mais na sua vida. Ele quer fazer muito mais na sua vida. Você pode ser este bom samaritano. Porque Jesus fala e declara que nós seríamos igual a Ele. Nos seus milagres e prodígios. Então você é este bom samaritano. Nós somos este bom samaritano. E tudo será perfeito, como Ele é perfeito. Coloquei essa cadeira aqui, ó, simbolizando a nossa Santa Ceia. A palavra fala que Jesus, ele sentava no centro. Então essa cadeira ali era até especial, tá, irmãos? Ali nos meus olhos espiritual está sentado nada mais, nada menos do que o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que pagou um alto preço, que rasgou a cédula, aquela dívida sua que era impagável, Ele pagou a sua dívida, rasgou a sua dívida, e você não deve nada para ninguém mais. Eu vou contar, para fechar, aí a gente vai participar da ceia do Senhor. A história. Existia um leilão de escravos. E o leilão estava vendendo os escravos robustos, capelenga, todo lenhado. E o dia foi passando e os escravos foram vendidos. E no final sobrou 2 tipos de escravo. Sobrou um malhadão, um fortão, um escravo bom, reprodutor daquela época, e também sobrou também um, todo quebradinho, que não sabia fazer nada, não tinha aparência. E aquele quebradinho falou assim: poxa vida, se ninguém me comprar, eu não sei o que o meu dono vai fazer, talvez ele pode até mandar me matar, carregar peso eu não aguento. Eu não tenho uma boa aparência para me trabalhar na casa do meu Senhor. O que vai acontecer comigo? Porque certamente o comprador de escravos vai comprar o escravo mais bonito e somente eu vou sobrar. Esse era o pensamento daquele homem. E de repente, o leilão está acabando, a tarde está acabando, e levanta-se um homem e fala assim: eu dou o lance maior sobre a vida desses 2 escravos. Mas como assim? Eu pago o mesmo preço pelo escravo bonito, reprodutor, e pago o mesmo preço pelo escravo que não tem saúde. Eu pago a mesma quantia. E o vendedor falou assim: beleza pura, é seu. E aquele homem então pegou aqueles 2 escravos, desceu ele ali do palanque e colocou embaixo e mandou soltar as suas correntes, quebrou as suas correntes e falou: vocês estão livres. Vocês estão entendendo, irmãos? E aquele homem então vira as costas e vai embora. Oh, aleluias. E de repente aquele escravo todo machucado, todo detonado, volta e fala: Senhor, eu quero te servir todos os dias da minha vida. Mas e o outro bonitão? O outro foi embora: Senhor, mas eu sei o preço que você pagou pela minha vida e eu quero te servir. E aquele senhor falou com ele: então você vai me servir, mas agora você não me serve mais como escravo, mas você me serve como meu amigo. Aleluia! Este foi o preço que Jesus pagou na sua vida. Era impagável.
Era uma cédula que ninguém conseguia pagar. Nem o homem mais rico do mundo que visitou o Brasil tinha condições de comprar a sua vida. Mas Jesus, com o sangue precioso derramado na cruz do Calvário, Ele pagou o preço. E hoje nós somos livres para adorar o Senhor. Aleluia! Aleluias!